na carta aos Hebreus, olha aí, em Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10. Nós vamos ler no telão, né? O pessoal pode ler no telão, que tenha no telão. Dá para ler? Dá, né? Então vamos ler, porque é a mesma versão. Vamos ler comigo então, todos juntos? Vamos ler? Eu quero ouvir a voz de vocês, essa voz linda que vocês têm. E depois eu quero falar com a Cléo, depois do culto. Eu quero fazer um desafio aí para o pessoal do louvor aí, mas quero conversar com você primeiro, tá bom? Então vamos ler. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e recebeu-o com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos repetir o último versículo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nosso tema de hoje é um tema bem simples. Eu vou até pedir a alguém que possa trazer mais um copo de água, por favor. Eu agradeço. Nosso tema é bem simples: por onde o Senhor Jesus passa. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Por onde o Senhor Jesus passa, Ele já passou pelo seu coração. Amém? Ele passou e fez uma bênção aí, transformou a sua vida. Amém, meus irmãos? Que coisa maravilhosa! Se você deixou Jesus passar no seu coração, uma bênção maravilhosa. Agora, alguém que não deixou, deixe passar hoje. Deixe o Senhor Jesus passar no seu coração, por onde o Senhor passa. Meus irmãos, nós bem sabemos da história bíblica, que o Senhor Jesus, como... Obrigadão, amém? Que o Senhor Jesus, como de costume no seu ministério, Ele caminhava com os seus discípulos e os ia instruindo. E a multidão seguia Jesus. É interessante que Jesus se preocupava com os 12, primeiramente, ia instruindo, fazendo o discipulado, como nós sabemos. E antes de chegar na cidade de Jericó, o Senhor deparou com um príncipe dos judeus e lhe perguntou o que deveria fazer para... Aquele príncipe perguntou: Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus falou para ele que devia saber. Aquele príncipe ficou triste, não topou a parada, ficou triste. Jesus continuou a sua andada em direção a Jericó, e na entrada de Jericó cruzou com um indivíduo cego, chamado Bartimeu. Bartimeu queria chegar-se a Jesus, havia impedimento. Jesus: não, deixa ele vir. Ele foi lá: Jesus, o que você quer que eu faça? Que eu tenha vista, Senhor. E o Senhor: seja feito conforme a tua fé. E ele viu, passou a ver e seguiu a Jesus. Jesus continua na sua andada, indo lá em direção a Jericó. E o que podemos imaginar, meus irmãos, é que o ministério de Jesus não parou naqueles dias, como muita gente pensa. E até teólogos que defendem isso. As coisas pararam lá, não tem mais aquilo não. Agora você se reúne na igreja, vocês se reúnem, fazem um culto a Deus, volta para casa, tá? Mas não, nós vemos que essa caminhada de Jesus não parou lá não. Não parou, e a história tem provado que não parou mesmo. Os 3 primeiros séculos do cristianismo mostram para nós que essa caminhada de Jesus não parou, e que ela foi muito intensa. Depois o inimigo trabalhou para silenciar o povo, para que parasse isto, criou uma situação diferente, mas houve um grupo que continuou. Esse grupo foi massacrado, morreu muita gente, derramou muito sangue.
Há um livrinho escrito assim, Rastro de Sangue. Aí você vai descobrir, né? Por que nós chamamos batistas. Eu ouvi lá os anabatistas, que eram os rebatizadores. Aqui nós só aceitamos aqueles que confessam a Jesus e são batizados na água. E esses continuaram, mas com muita dificuldade. Mas nós vamos voltando lá para os tempos de Jesus, desde Jesus, nós vemos Jesus caminhando, e Jesus passa e alcançou lá Simão Pedro. Chegou lá, Simão, vem aqui comigo. Aí Simão tinha um irmão, André vem comigo. Aí tinha ali outros irmãos, Tiago e João, vem comigo. Mais adiante ele alcançou um coletor de impostos, um publicano, chamado Mateus, um homem importante, tinha muito dinheiro, porque nessa posição não era qualquer judeu que tinha, não, era às vezes até comprado essa posição. Ele passa lá e pega Mateus e segue com ele, e prosseguindo a fazer discípulos, Jesus continua, e aí ele alcança Filipe, depois Bartolomeu, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, e outros tantos que se fizeram seus discípulos, talvez aí que permaneceram na instrução de Jesus, uns 120 homens, talvez 120 homens, algumas mulheres juntas, ou talvez muitas mulheres. Eu não sei se naquele tempo tinha tanta mulher como tem hoje, mas meus irmãos, se não tinha tanta, tinha várias mulheres lá com Jesus, acompanhando, e elas ficaram com Cristo mesmo, os homens, e elas ficaram lá. Por isso eu confio muito nas mulheres. As mulheres, elas quando querem fazer, fazem mesmo, é uma bênção. E elas acompanharam Jesus, e nós sabemos que tinha mais ou menos 120, depois, mais ou menos, quando Jesus, ele ascende aos céus, umas quase 500 pessoas, ou mais de 500 pessoas, estavam lá. E durante o ministério, então, Jesus caminha, ele recolhe isso aí, O Novo Testamento diz assim, da pessoa de Jesus, nesse ministério dele: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. A obra de Jesus. Vocês lembram o que o evangelista Marcos diz no finalzinho do texto dele, daqueles que são salvos em Cristo? Ele diz: os mesmos sinais, estes sinais os seguirão. Vão expulsar os demônios, curar os enfermos, vão fazer a obra do Senhor. Se tomar alguma coisa venenosa, não vão morrer. Então, estes sinais vão seguir aqueles que continuam com Jesus. Então, não duvide das coisas que acontecem de maneira extraordinária nos dias de hoje, meus irmãos, porque muitas vezes nós criticamos sem conhecer a verdade. Precisamos ir lá conhecer a verdade, porque há muita verdade na obra de Deus, Deus fazendo maravilhas ainda hoje, porque Jesus continua caminhando ainda hoje. Esta caminhada de Jesus não parou lá, não, como disse a vocês, continua, vai continuando. No verso 36 diz ali o Senhor, diz a palavra: e vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Tem alguma diferença no dia de hoje? Quando você, meu irmão, minha irmã, você olha para o povo, o que você vê? Você vê as pessoas bem direcionadas? Você vê as pessoas em plena harmonia, satisfeitas? Você vê isso? Não vê. Você vê as pessoas desesperadas, correndo para cá, para lá, buscando certos tipos de socorro, ficando pior do que estavam antes. Jesus tinha essa visão. A sociedade está como ovelhas desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então diz a palavra, então disse aos seus discípulos: na verdade a seara é grande, não é o Ceará, não é o Ceará, é a seara, a lavoura, a plantação, diz o Senhor, ela está pronta, a seara está pronta. Vamos orar ao Pai para que mande trabalhadores para a sua seara. Então nós vamos orar e vamos trabalhar para produzir trabalhadores para a seara do Senhor. Mateus capítulo 9, versos 35 a 38. E a nosso ver, meus irmãos, ao nosso ver,
o Senhor Jesus prossegue em suas andadas, realizando a vontade de Deus para com o mundo a todo tempo, sendo sua entrada e passagem pela cidade de Jericó exemplo do que ocorre hoje e do que ocorrerá no seio da sociedade até a sua vinda para arrebatar a sua igreja e mostrar os efeitos de sua passagem por onde passou, por onde ele está passando, através de seus crentes, dos seus fiéis, que o levam aos corações e fazem discípulos dele nos dias de hoje. Jesus passa por onde passa o crente que leva Jesus no seu coração. E aonde está esse crente? Há mudanças, há mudanças. Por todo lugar que Jesus passou, houve mudança. Por isso, meus irmãos, resolvemos falar sobre o tema, por onde o Senhor Jesus passa. O Senhor está passando por todas as partes do mundo também, como dissemos no dia de hoje. O Senhor Jesus passa pelos lugares habitados. O Senhor Jesus, ele não foi pregar nos desertos, no deserto ele foi orar. Mas para pregar e falar, ele ia ao encontro das pessoas, assim, olho no olho, emoções, vamos sentir as emoções uns dos outros aqui. Jesus ia lá, em contato com as pessoas. Diz a palavra para nós, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Sabe que Jericó não era uma cidadezinha não, como a pessoa pensa que era uma aldeia. Não era a cidade onde Herodes tinha a sua casa de inverno. Herodes construiu o palácio de inverno deles lá em Jericó. A cidade tinha todo um estilo romano. Lá moravam muitos líderes, fariseus, saduceus, homens cultos, homens sábios, uma sociedade bastante avançada, tanto que Zaqueu não era apenas um publicano. Talvez Mateus, sim, mas Zaqueu não. Zaqueu era diretor dos publicanos, porque em Jericó havia uma central de cobrança dos impostos e Zaqueu era o líder, ele era o chefe, dos publicanos, ele era um homem importante, e aquela cidade era uma cidade importante. Jesus agora está cruzando aquela cidade. Você imagine, porque alguém fala, mas pastor, como que tinha muito sicômoro lá? Como que ele trepou no sicômoro? Sabe por quê? Porque Herodes mandou colocar, fez as ruas mais largas do que nas cidades comuns e mandou plantar as árvores. E isto pela arqueologia, mais tarde foi provado pela arqueologia, quando eles encontraram madeiras e foram examinar, eram madeiras de sicômoro. Era uma árvore de um tipo especial, uma árvore, sabe, assim, aqui nós podíamos imaginar o chorão que planta aí na marginal do Tietê e tal, só que já grande, e é uma árvore muito forte, e os galhos dela avançam, para, mais ou menos como essas borracheiras aí, essas seringueiras que tem por aqui, que dão os galhos muito, avançam os galhos, e a cidade toda era arborizada dessa maneira. Isso era Jericó. Nós estamos pensando como Jesus está entrando naquela cidade, ele encontra o cego, ele cura o cego, ele vai à frente, porque certamente, meus irmãos, você pensar, por que Jesus passou por Jericó? Sabe, porque Deus tem os seus alvos, Deus tem as suas pessoas para ganhar. O pastor Vila Nova, o pastor Daniel, nós abrimos a igreja lá, uma senhora não crente se converteu, e há pouco tempo depois ela veio a falecer. E sabe qual foi a conclusão? Que Deus nos mandou ali para salvar aquela vida. Deus tinha interesse naquela mulher, e ela entregou o coração a Jesus, e ela se converteu, e o Senhor a tomou para si. Jesus passou por Jericó, talvez não foi por causa de Bartimeu, que estava lá na entrada, não, mas por causa deste homem que era desconsiderado por toda a sociedade, todo mundo odiava. Talvez ele não fosse tão pecador como as pessoas imaginavam, mas eles o odiavam. Por quê? Porque ele era cobrador de impostos,
e ele recebia vantagens sobre as taxas dos impostos. E eles dizem: olha, esse cara é um inimigo da nação, ele é a favor aos romanos, e ele é um camarada terrível. E Jesus passa por lá, vai para aquela cidade, e nós temos quase convicção certa de que Jesus passou por lá por causa desse homem, porque a multidão estava em roda de Jesus. Quanta gente estava em volta de Jesus? Quanta gente importante tinha naquela cidade? Quanta gente importante tinha naquela cidade? Quantas pessoas? Então, meus irmãos, é por isso que o Evangelho narra das andanças de Jesus por muitos e muitos lugares. Jesus passou além de Jericó, Jesus foi lá da Galileia para Jerusalém, Jesus passa por Samaria, Jesus vai à cidade de Betânia, depois ele vai lá a Tiro e Sidom, onde tem aquela mulher que tinha uma filha endemoniada, que não havia quem tirasse o demônio dela. E Jesus, ela conversa com Jesus, fala: olha, eu vim trazer o pão para os filhos, não vim trazer para, os pães é dado aos filhos. E ela diz: Senhor, mas os cachorrinhos comem a migalha que está debaixo da mesa, que cai debaixo da mesa. E Jesus veio na fé daquela mulher e falou: olha, vai lá que é feito conforme você está pedindo. E quando ela chegou lá, a filha estava liberta. Jesus fez as suas andanças por todo lugar, e quando Jesus passou, houve mudança, houve um impacto, um toque, e Jesus passou pregando também o reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, verso 17, leiam comigo, deve estar aí no telão, Mateus 4,17, vamos ler comigo? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que é isto? A liberdade de Deus chegou. O reino dos céus, meus irmãos, é a liberdade de Deus, é o livramento do Senhor, trazendo livramento às pessoas, e nós fomos alcançados por essa graça. Alguém pode negar isso aqui? Alguém aqui pode negar que não tenha sido uma bênção ter recebido a liberdade em Cristo Jesus, nosso Senhor, ter entrado no reino de Deus por alguém? De alguma maneira você encontrou Jesus, com alguém usado como ferramenta de Deus, Jesus passando pela tua vida, num dia em que você talvez estivesse num drama tremendo, o Senhor passou pela sua vida, e você recebeu o Senhor ali, e o Senhor mudou a sua vida. O Senhor estava passando através de alguém que lhe deu uma palavra, que lhe deu uma atenção, em nome do Senhor Jesus, e pelo próprio Jesus, e mudou a sua vida. E muda realmente. Jesus, por onde passa, as coisas acontecem, porque o reino de Deus está sendo implantado. O reino de Deus é a liberdade dada pelo Espírito Santo aos cativos de Satanás. Passou Jesus, liberta, não é mais cativo de Satanás, agora está na liberdade de Jesus. E na liberdade de Jesus, meus irmãos, é uma bênção. Como preguei pela manhã, você vive na paz do Senhor. Lutas e coisas, mas você tem aquela paz que é um poder na sua vida, porque Jesus está com você. Aí Mateus capítulo 11, verso 1, diz assim: e tendo acabado Jesus de dar as instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades da região. Este ministério, meus irmãos, de Jesus, 21 séculos depois de sua ascensão aos céus, ainda continua. Jesus Cristo, mediante e através dos seus ministérios, os ministérios dos membros da igreja, nos dias de hoje, continua a passar na vida das pessoas. Cada um de nós está fazendo a obra do Senhor, sim. Talvez você não tenha percebido isso, mas de alguma maneira Deus tem te usado. Eu me espantei ontem à noite, conversando com o rapaz. Ele falou: pastor, o senhor não lembra de mim? Eu não lembro. A moça, eu olhava para a moça assim e falei: esse rosto eu conheço, mas não sabia. Ela falou para mim: pastor, um dia pediram para o senhor ir ver a minha mãe no hospital, e o senhor foi orar para ela lá. Ela estava com neurisma cerebral. Eu nem tinha lembrado mais disso. Talvez na tua vida também seja assim. Alguém possa chegar um dia e falar para você: você lembra que você me disse aquelas palavras, que não mudou? Sabe por quê? Porque Jesus está com você, e Jesus está passando, e aonde Jesus passa, a vida muda, as coisas mudam. Você está semeando,
Você está semeando ou você está regando? Sabe, tem gente que semeia, um semeia, outro rega, ou às vezes a pessoa semeia e rega também. É isso que Paulo diz lá em Coríntios. Em Coríntios, Paulo diz isso. Que um semeia e outro rega. Então está regando. O Senhor Jesus está passando. Quando você está passando em algum lugar, o Senhor está passando. Porque você está ali, você está levando Jesus. Você tem Jesus na sua vida. Tem essa convicção no seu coração, na sua alma, que você tem Jesus em você, e por onde você vai, Jesus está presente, e por onde Jesus passa, há mudanças. 21 séculos depois, estas coisas estão acontecendo dessa maneira, através destes servos do Senhor. O Senhor continua as suas andanças nos nossos dias. Ele continua entrando e atravessando as cidades, entrando em lares, em casas. Sua presença abençoada transforma, muda a vida das pessoas. A entrada de Jesus na cidade de Jericó e sua travessia por ela, seu contato com Zaqueu e sua entrada na casa deste, e a obra que ele fez trazendo salvação a Zaqueu e confrontando aqueles que não sabiam amar as pessoas, é a figura da ação de Jesus nos nossos dias. Meus irmãos, as pessoas muitas vezes aqui nós sentimos que perderam o amor. Muitas vezes até nós, às vezes, ficamos com certa dificuldade ao ver o crente não querendo amar também, seguindo o mesmo halo da sociedade. As pessoas não se amam mais, mas nós precisamos amá-las porque Jesus está em nós, o amor de Cristo está em nós. Nós precisamos mostrar o amor para elas, devemos fazer com que Jesus passe na vida e transforme as suas vidas, elas sintam nelas o amor de Jesus através das nossas vidas. Jesus continua as suas andanças. Meus irmãos, um hineto inspirado pelo Espírito Santo, que clama pela passagem de Jesus. Ele tem como tema: passa por aqui, Senhor. É mais ou menos assim: passa por aqui, Senhor. Passa por aqui, passa por aqui, Senhor, passa por aqui, ó Senhor, passa por aqui, ó Senhor, passa por aqui. Ser real em mim, Senhor, ser real em mim. Ser real em mim, Senhor, ser real em mim, ó Senhor, ser real em mim, ó Senhor, ser real em mim. Espírito Santo, enche-me de ti, Espírito Santo, enche-me de ti, ó Senhor, enche-me de ti, ó Senhor, enche-me de ti. É o clamor das pessoas. Esse hineto representa o clamor das pessoas para que Jesus passe por lá. Passa por aqui, Senhor. Senhor, passa por aqui. Eu fico imaginando, meus irmãos, Zaqueu, milionário, para dizer assim, era bilardalho, sabe, o cara tem dinheiro que não acaba mais. Ele era o diretor da grana dos impostos, ele era um homem que tinha todo o poder em Jericó, mas eu fico imaginando o vazio do coração dele, o vazio da alma dele. Provavelmente ele estava também falando exatamente o que está nesse corinho aqui: passa por aqui, Senhor. Ele tendo ouvido falar de Jesus, mas ele tinha seus deveres, suas obrigações, essa coisa, não podia ir aonde Jesus estava, não tinha como fazer isso, porque senão ia perder dinheiro, e ele precisava ganhar muito dinheiro, e ele passa por aqui, eu quero entender essas coisas, de Deus, passa por aqui, Senhor. E sabe o que aconteceu? Jesus passou por lá, Jesus passou por Jericó, por causa de Zaqueu. Quantos Zaqueus existem esperando que Jesus passe pela vida deles?
Meus irmãos, nosso Jesus é vivo. Ele age hoje como em seus dias, através de nós. Ele está passando pelos lugares habitados e fazendo a sua obra, através de seus crentes que ministram em seu nome, espontânea ou querendo fazer. Ah, pastor, como espontaneamente, sabe? Às vezes você está conversando simplesmente com alguém e as suas palavras vão levando a virtude de Jesus naquela vida. E quando você tem um propósito, alguém que disse para mim, pastor, eu estava sentado no metrô e eu senti no meu coração que eu tinha que falar com a pessoa que estava do meu lado, e eu senti isso que eu tinha que falar, e aí não tinha como, ele pegou, tirou o Novo Testamento do bolso e começou a ler. Aí a pessoa olhou assim, você é um crente, eu sou, tal. Olha, nossa, eu estou passando assim, pastor, aí eu falei assim, olha, eu quero orar por você aqui, e orou pela pessoa, e a pessoa foi grandemente abençoada. Deu o telefone, depois a pessoa ligou, dizendo o que tinha feito, o que tinha acontecido. Meu irmão, minha irmã, esta é bênção, e nós temos Jesus em nossos corações. Jesus quer passar pelas vidas, Ele quer passar, atenda o clamor, meu irmão, minha irmã, e leve Jesus aos que esperam que você faça isso para eles. Eles estão olhando para você e esperando que você abra a porta de sua casa e os receba e ministre a eles a bênção da vida em Cristo. Eles estão vendo em você, irmão e irmã, o Cristo que o salvará, o Cristo que o curará, o Cristo que o transformará. Eles estão vendo. Atenda o apelo. Eles estão pedindo ao Senhor, passa por aqui. E certamente você está ouvindo esse apelo, em nome de Jesus, e Jesus quer passar pela vida deles. Não sei quem é o Zaqueu da tua vida, não é? Pode ser uma mulher, pode ser uma pessoa rica, pode ser uma pessoa pobre, pode ser um jovem, um adolescente, um adulto, um velho, um doente no hospital, não sei quem, mas o Senhor Jesus vai te conduzir, e você vai passar, vai levar Jesus lá, e Jesus vai passar na vida daquela pessoa. Em segundo lugar, meus amados, o Senhor Jesus passa aonde há sempre interesse na sua pessoa, sabe? Isso é importante nós entendermos isso. Sabe, quando Jesus toca no seu coração para que você faça algo e vai na direção de alguém, é porque aquela pessoa está interessada em Jesus. Ela está interessada. Zaqueu não era diferente. No coração de Zaqueu, a ansiedade do coração dele, a necessidade da vida dele, impunha na vida dele este ardor de poder encontrar com alguém que resolvesse o seu problema interior, porque da sua finança já tinha resolvido. Ele já estava muito bem, mas havia um drama interior na vida dele. Diz a palavra, havia ali um homem Zaqueu, chamado Zaqueu, o qual era chefe dos publicanos e era rico, não era pobre. Não era que nem eu, que nem você, era rico. Ele procurava ver quem era Jesus, estava interessado. Eu quero ver Jesus, mas esse interesse não é naquele momento que ele estava lá, não. Ele já queria ver Jesus há muito tempo. Quando Jesus veio por aí, ele correu, ele foi lá, ele esqueceu quem ele era. Vocês sabiam que Zaqueu esqueceu de si mesmo? Pede para um executivo trepar numa árvore. Trepa na árvore aí, meu. Trepa na árvore, trepa. Você está louco? Eu trepa na árvore? Eu? Não, vou chamar o meu empregado, ele vai subir lá. Zaqueu se esqueceu de si mesmo. Pela ansiedade, meus irmãos. E que nós vemos nas pessoas é isso. Muitas pessoas esquecem de si mesmo quando vão a um encontro de Jesus. Uma das senhoras que estão lá comungando conosco, lá na nossa célula, sentou no sofá e começou a falar tudo, abrindo o coração, esqueceu completamente, confiou, e o Senhor fez uma obra na vida dela. Ela saiu na paz do Senhor Jesus, porque o Senhor faz isso. Jesus está procurando aqueles que interessam por Ele, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Sabe que a multidão representa aqui? Os impedimentos, os empecilhos, contra essas pessoas que se interessam por Jesus, querem buscar a Jesus, e tem algo impedindo, ou parentes, ou amigos, ou trabalho, ou as coisas que estão impedindo, mas ela quer ver Jesus,
No caso de Zaqueu, ele queria ver Jesus, e eu fico imaginando, Zaqueu era um cara pequenininho, e para trepar na árvore não era fácil. Ele era um camarada importante na cidade, ele era um cara, nesse aspecto, nobre, porque certamente ele tinha a cidadania romana, porque ele era um chefe chefe lá dos publicanos, e ele era pequeno, e ele rompe aquela massa de gente, e pega e e vai subir na árvore. E diz aqui, e correndo, né? E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Meus irmãos, na sociedade em geral há muitos Zaqueus, e há muitas pessoas semelhantes a ele, muitas pessoas semelhantes a Zaqueu. E nós temos na nossa sociedade líderes abastados, temos pessoas importantes, temos pessoas simples como a viúva de Naim, como a mulher Ciro-fenícia, ou ainda como os enfermos curados por Jesus. Todos pobres e ricos, cultos e incultos, adultos e jovens, adolescentes, cidadãos, indigentes, etc., estão interessados em Cristo. Estão interessados em Cristo. Ah, pastor, o senhor acha que lá na cidade tem uns caras interessados em Jesus? Porque ninguém aqui realmente, a gente nem divulgou muito, na verdade, a organização da igreja Ponte de Sicá. Mas, meus irmãos, o que tem vida lá mais pobre, lá tem melhor do que a minha vida. Tem um status melhor do que o meu. O mais pobre da igreja lá. Talvez o menos culto lá deve ser professor universitário. É ou não é, pastor Hélio? Estão todos lá louvando a Deus, irmãos, com uma sinceridade incrível. Tem um pastor conosco lá da nossa associação que chorou lá, ouvindo o louvor que eles estavam cantando. A sinceridade no coração do povo naquele momento ali, impactante. Jesus estava lá, o Senhor estava lá. Aquelas pessoas, Jesus um dia passou através do pastor Cris e dos irmãos, porque lá eles também fazem os grupos pequenos, as células, e aqueles irmãos todos cativando, trazendo aquelas pessoas ricas, famosas para Jesus. Mas se nós formos lá no bairro, lá no final, como era Lausanne aqui antigamente, uma mata, que havia uma pobreza extrema, para os irmãos terem uma ideia. Aí a câmera está ali, ó, que assistiu aqui as crianças peladinhas no meio da rua, no meio da lama, no meio da sujeira, Deus guardando elas. Um dia aqui de tanta pobreza que eu não suportei o mau cheiro, e falei, irmãos, vamos tomar banho na semana que vem, quer ver todo mundo limpo, bem aqui. Não, foi semana aquele cheiro daquele talcão. Quando eu fiquei bem, foi muito bom, meu irmão. Deus passa pelos corações, pelas vidas. Deus transforma a vida. Ali está a Lúcia ali, ó. Quem era a Lúcia? Mas o Senhor Jesus passou na vida dela. E ela sabe até hoje que ela tem que ser uma flor que Jesus possa cheirar, não é isso? E eu disse para ela, Lúcia, você precisa ser uma flor que Jesus possa cheirar. E ela passou a ser essa pessoa. Está sentada aqui, ouvindo a palavra. Jesus passou na vida dela. Passou na nossa vida, Jesus continua passando. Jesus passou por Jericó por causa deste homem, Zaqueu. Ele vê Jesus, e diz a palavra, ele vai correndo adiante, subiu ao sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Sejamos esta ajuda para todos os que desejam ver Jesus e ter esta comunhão com Ele, para todos que se interessam por Jesus, que nós sejamos um sicômoro de Cristo. Sabe, meus irmãos, porque a multidão impedia, mas o sicômoro deu condições para Zaqueu ver Jesus. Que nós possamos ser o sicômoro de muitas pessoas, para que elas possam ter um encontro com Cristo, porque elas estão interessadas, elas querem
Elas querem, Jesus está buscando estes que estão interessados, sejam pobres, ricos, cultos ou incultos, não importa. Jesus quer estes que são interessados, e Ele está interessado nestas pessoas também. Que coisa maravilhosa, Jesus quer salvá-lo. Em terceiro lugar, meus irmãos, por onde o Senhor Jesus passa, Ele se interessa por aqueles que se interessam por Ele. Absolutamente. Ele se interessa. E Ele quer abençoar essas pessoas. Em João capítulo 6, verso 37, o Senhor diz assim, o Senhor Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Todo aquele. Sabe, pastor, como é que tem gente interessada em Jesus? Tem. Sabe quem? Todos aqueles que o Pai deu a Jesus. Estão por aí, esperando a nossa palavra, esperando a nossa postura diante deles, para que eles possam ver Jesus, que nós sejamos os sicômoros para que eles possam ver Jesus. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Está seguro na mão de Jesus. Jesus não lança fora. O indivíduo pode largar de Jesus e pode ir embora, mas Jesus não. Jesus o segura, Jesus o quer para si. Se ele se arrepender e voltar, Jesus o mantém. Se ele arrepender e voltar, ele vai manter até um certo ponto. Isso é uma questão teológica que a gente não vai discutir aqui, porque é muito longa. Devemos buscar o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto se pode achar. Nós podemos achar o Senhor aqui agora, está conosco. Você pode levar Jesus, Ele está aí. Em Lucas capítulo 6, verso 47, Ele repete dizendo: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu os mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou e abriu fundo da vala, e pôs alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa, e não pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Casa edificada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, quando a gente leva uma pessoa a Jesus, com toda a fé, com todo o coração, essa pessoa está segurando as mãos do Senhor. Ela vai vencer a morte, ela não vai perecer, assim como nós não havemos de perecer, meus irmãos, porque nós somos fiéis, Senhor. Eu acredito em vocês, eu acredito em cada um que está aqui, eu creio que vocês são do Senhor, e que vocês serão vitoriosos do Senhor, e permanecerão até o fim com o Senhor Jesus Cristo, porque estão nas mãos de Jesus e não querem sair dela. Eu não quero, meus irmãos, sair das mãos de Jesus, e eu tenho certeza que nenhum de vocês querem sair das mãos do Senhor Jesus. Em quarto lugar, aonde o Senhor Jesus passa, tem comunhão com aqueles que se interessam por Ele, e não se importa com o conceito das pessoas a respeito daquele que por Ele se interessa. Nota bem, Jesus não se importa com o conceito das pessoas, que as pessoas têm contra aquele a quem Ele se importa, e a quem a pessoa se importa com Ele. Diz aqui: e desceu, pois, a toda pressa, e recebeu com alegria. Na minha versão diz assim, que Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, desce que hoje convém pousar na sua casa. Desceu Zaqueu depressa e o recebeu gostoso. A minha tradução diz: e o recebeu gostoso. Receba Jesus assim no seu coração. Se tem alguém ainda que Jesus não passou plenamente da sua vida, deixa ele passar agora. Receba Jesus gostoso, sabe, gostosamente, na sua casa. A palavra diz que Zaqueu recebeu gostosamente. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu desceu do sicômoro com toda a pressa, recebeu o Senhor Jesus com alegria, e desta maneira, é desta maneira que as pessoas fazem quando elas sentem que são bem recebidas por Jesus. Elas se apressam, elas abrem as suas vidas, elas abrem as portas das suas casas, a porta do seu coração, a porta do seu coração, da sua alma, para Jesus. Coisa mais linda, meus irmãos, é penetrar o Evangelho nos corações abertos. É uma coisa maravilhosa, sabe? O coração aberto recebe Jesus gostosamente, e ali fica a presença de Jesus naquelas vidas, e cada dia que passa o Senhor vai firmando mais essa presença ali. Elas querem logo entrar em comunhão com o Senhor Jesus. Diz a palavra que Zaqueu recebeu
Jesus com alegria, gostosamente. E isto, amados irmãos, é que devemos compreender. As pessoas desejam ardentemente ter comunhão com Cristo, elas estão ansiosas, elas estão sedentas pela água viva que beberão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quem bebe da água de Jesus não tem mais sede, disse o próprio Jesus à mulher samaritana. No Salmo 42, verso 1, está escrito: como o cervo anseia pelas correntes de águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. As almas estão assim. Se as nossas almas, meus irmãos e servos do Senhor, anseiam pelas correntes da água viva, imaginem aqueles que estão no deserto da vida, que não tem o alento, não tem uma palavra como esta para os seus corações num início de semana, não podem sentir a presença do Espírito Santo, o toque de Deus na sua alma. Imaginem como estão sedentas. Elas estão, na verdade, como um cervo que está morrendo de sede, sabe? O cervo é o cabrito montês, é aquele que ele fica lá em cima, sentindo o ar, para ver aonde tem água. Conforme o vento bate, ele vai acompanhando, ele descobre aonde tem água, e ele vai em busca da água. E esses que estão assim, vazios, sedentos, estão procurando a água. É a água de Jesus, a água viva que transforma, e Jesus pode passar na vida deles, através da sua vida. Você pode levar Jesus a estas pessoas, porque Jesus está passando, Jesus transforma as pessoas. Foi assim com Zaqueu. A influência santa da presença de Jesus em sua casa levou à transformação radical. Não foi uma transformaçãozinha, meus irmãos, não foi uma mudancinha, não, foi uma transformação radical. O toque das virtudes de Jesus no coração de Zaqueu fez-lo propor aos pobres dar a metade dos bens dele, conforme está escrito no Antigo Testamento, e restituir quadruplicado também, como está no Antigo Testamento. Mas será que ele roubou? Será que ele realmente tinha feito isso? Certamente que não. Ele era um diretor, ele era um homem confiável do governo romano. Ele não tirava o dinheiro do governo, não. Mas ele tinha um vazio no coração dele, ele precisava de Deus. A riqueza que ele tinha, que ele angariou, recebendo os impostos, ele não estava ali buscando Jesus por causa do ódio do povo, não. Não era por causa do ódio do povo, da raiva do povo, mas porque ele tinha um vazio no coração, precisava ser Cristo. E somente Jesus poderia fazer isso. E ele creu que era possível acontecer isso. E ele foi, ele recebeu, e Jesus disse: olha, eu quero pousar na sua casa. Sabe, Jesus quer conviver com você. Ele quer morar no seu coração. Ele quer habitar com você, ter comunhão com você, e que você tenha comunhão com Ele. Que coisa maravilhosa! E depois do encontro com Jesus, Zaqueu tornou-se uma nova pessoa, uma pessoa perdoada de seus pecados e com o caráter de Cristo nele. Diz uma lenda que Zaqueu, todos os dias, meus irmãos, todos os dias depois que Jesus passou, que ele se converteu lá, que ele acertou as contas dele, tal conforme falou com Jesus, todos os dias ele levantava de manhã, ia lá no poço com aquele cântaro, ia lá, pegava água e trazia e jogava no pé daquele sicômoro. E por toda a vida, até o dia em que ele foi chamado pelo Senhor, todos os dias ele regava aquele sicômoro, numa atitude de gratidão, porque o galho daquela árvore deu as condições para que ele tivesse um encontro com Jesus. As pessoas vão fazer assim: meu irmão, minha irmã, obrigado por você ter feito isso por mim, por um dia você ter me levado a Cristo, me abençoado, me dado a salvação. Glorifique a Deus, não fique assim orgulhoso por causa disso. Glorifique a Deus, porque foi o Espírito de Deus que trabalhou na tua vida e você levou Jesus a passar na vida de alguém, ou você sabe que alguém levou você a Cristo, e você, quando for agradecido, faça isso, joga água no pé do sicômoro, que o sicômoro vai se sentir bem. Aquela árvore continuou viva e certamente
a árvore permaneceu mais viva do que as demais árvores toda aquela região, porque era regada ali com um ato de gratidão. Nós, já a semelhança do apóstolo Paulo, meus irmãos, como ministros de Cristo, somos cooperadores do Senhor nessa missão, e as pessoas quais apresentamos o Senhor Jesus são lavoura de Deus. Nós bem sabemos que por onde o Jesus passa, há salvação. Por onde o Senhor Jesus passa, há salvação. O apóstolo Paulo diz assim lá na carta aos Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós lavoura de Deus e edifício de Deus. Bem sabemos através da profecia do profeta Isaías, que a alegria, que o prazer do Senhor Jesus são as almas salvas. Ele verá o fruto do seu trabalho, o trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo Jesus justificará muitos, e a iniquidade deles levará sobre si. Meus irmãos, e aonde Jesus Cristo passa, há salvação, há milagres, há sinais, há poder. E através da sua vida, o Senhor, para todas essas coisas. Que você esteja com Jesus e que Jesus esteja com você. E aonde você passar, nesses dias do século 21, passe Jesus com você ali. Amém? Nunca esteja sozinho. Que Jesus esteja com você. Vamos encerrar nossa palavra. Concluímos dizendo que, como nos dias que o Senhor Jesus esteve neste mundo ministrando aos homens, hoje Ele continua a ministrar aos homens através de seus ministros, dos seus servos, que continuam passando com Jesus pelas cidades, pelos bairros, pelos quarteirões, pelas casas, pelas residências, pelas pessoas, por toda parte onde haja um ser humano carente espiritualmente, para que, como o Senhor Jesus fez com Zaqueu, faça com esta pessoa também. Elas estão ansiosas por Jesus, como Zaqueu esteve ansioso. Elas querem se realizar espiritualmente, como Zaqueu se realizou. Elas querem ser transformadas espiritualmente, como Zaqueu foi transformado. Elas querem ser salvas, elas e a casa delas, como Zaqueu e a sua casa foi salva quando Jesus passou por lá. Que Deus nos abençoe, meus amados. Amém? Vamos ficar em pé e vamos, entender que essa mensagem, a aplicação dessa mensagem,